mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo está trazendo esse texto, e uma das colocações que me chamou a atenção, e é isso que eu quero colocar para você, né? Ele falou, admoestos, como quem diz, né? Chamam a atenção. Essa palavra está falando, olha, isso aqui é muito importante, isso aqui é como algo vital para vocês. Então ele vai chamar a atenção ali do povo, pois antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Mas algo que me chamou a atenção, onde ele fala antes de tudo. Então quando ele fala antes de tudo, é antes de tudo mesmo. Muitas vezes a gente sai, né, para tomar uma decisão importante na nossa vida sem orar. Antes a gente vai conversar com o marido, com o filho, com a filha, no trabalho, né? E ele está falando antes de tudo, façam súplicas, façam oração. O que é isso, né? É colocar diante de Deus, né? Então ele está falando algo muito aqui importante, e às vezes a gente não faz isso. A gente não coloca essa primeira palavra, né, na nossa vida real. Antes de tudo a gente ora, antes de tudo a gente apresenta, antes de tudo a gente vai colocar se é a vontade de Deus para aquilo ali, não é verdade, né? Então, antes, aconteceu alguma coisa, lembre disso hoje. Eu quero como uma semente, plantar no meio do seu coração. Levantou antes do trabalho, ora, coloca diante de Deus ali. Então, às vezes a gente sai tão correndo, a nossa vida anda tão agitada, e depois que a gente vai, né, lembrar quando a gente, né, chega em casa ou ao dormir que vai orar. Mas ele está falando antes de tudo. E tem uma frase, né, que uma pessoa falou, não sei quem é, ele falou, a oração é como a porta que abre o dia e a porta que fecha a noite. Então, como a porta é o lugar do acesso. Então é como que ele está falando, né? A importância da oração é tão grande, é que ela abre porta e também fecha muitas coisas que podem vir contra a minha vida e a sua. Então o valor da oração, Paulo está aqui falando, antes de tudo, orem. Antes de tudo, façam súplica. Antes de tudo, façam deprecação do quê? Chegar diante de Deus. Coloque as suas necessidades. Entende? Às vezes a gente tem um mundo de coisa ali para resolver, né? Decisões que a gente não sabe como fazer, mas a gente não colocou diante de Deus. Porque eu quero chegar no texto, depois de Colossenses, onde Paulo também ele vai escrever isso, e ele vai firmar isso. Eu oro para que vocês tenham, aí vai falar várias qualidades, e depois eu vou falar para vocês também. Vamos ao Velho Testamento, 1 Samuel. Eu quero trazer algum texto, depois eu vou ficar mais em Colossenses. 1 Samuel, capítulo 12. Olha que texto interessante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Samuel está aqui escrevendo isso, né? E ele vai falar algo que me chamou muita atenção. Hoje, né, estava orando por vocês, né, estudando aqui, falei, Deus, o que eu vou falar? Né? E peguei Atos e tal, mas vinha no meu coração, né, a oração. Então, por isso que eu estou falando sobre oração, né? Olha o que diz 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando o quê? Que está escrito aí? De orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel tinha uma concepção da oração a tal ponto onde ele fala, se eu deixo de orar por vocês, eu estou pecando, eu estou errando. Por quê? Ele tinha consciência que a oração é tão poderosa, a oração abre as portas, a oração pode mudar o curso da vida de uma pessoa,
A oração pode mudar a direção que ela vai tomar. Porque imagina você vai resolver uma situação onde você não sabe como fazer. E aí chega lá, você não orou, você não colocou diante de Deus. Você vai ser movido o quê? Pelo teu instinto, pelo emocional, por aquilo que você sabe. Mas quando você coloca diante de Deus, você vai ser movido por quem? Por Deus. E a palavra fala, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre o que eu quero é bom, perfeito e agradável. É verdade ou não é? Porque Deus é que sabe tudo. Então quando a gente apresenta a Deus, por que Jesus falou, né? Não se faça a minha vontade. O próprio Jesus orou isso, né? Deus, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ele sabia que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então Samuel tinha isso tão sério no coração dele, ele tinha isso como, se não orasse para os outros, ele estava pecando, porque ele era alguém responsável pelo povo. Então ele não queria que o povo errasse, que o povo falhasse, que o povo tomasse uma atitude errada, que o povo tomasse um conselho errado. Quantas vezes a gente vai no nosso conselho, não é verdade? Com a nossa cabeça, né? As pessoas falam, não, vou pela minha cabeça, vou pelo que está mais forte no meu coração. Então, a partir de hoje, antes de tudo, você vai lembrar de orar. Antes de tudo, colocar diante de Deus. Né? Eu não sei, né, o trabalho de vocês, às vezes são situações difíceis. Lá no meu trabalho, aquelas pessoas ali, é muito difícil, estou até pensando em sair. Eu falo, não faça isso. Olha como é que as pessoas são movidas por impulso, não é verdade? Vem a pressão, vem a luta, vem a circunstância, e ele está falando, antes de tudo. Então, antes de tudo é o quê? Então, aquilo que você vai enfrentar, você precisa colocar diante de Deus. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha que texto interessante. Porque Deus é a que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo está querendo aqui dizer, fala, Deus tem o quê? Uma boa vida para nós. Como é que Deus vai operar na terra? Através do quê? Da minha vida, da sua vida. Através de quê? Da oração. E muitas vezes a gente não tem esse hábito de orar. Por exemplo, ontem minha esposa estava falando lá na igreja, né, e Antávio e Renata, né, sobre a oração do Pai Nosso. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? Mas ele, antes de começar a oração, ele vai falar algo muito que me chamou sempre a atenção. Olha, não sejais como gentios. Porque ele vai falar sobre o quê? A repetição. Muitos de nós, eu por exemplo, aprendi a fazer a oração a Pai Nosso ali quando vai dormir, antes de se converter, né? Mas a oração do Pai Nosso tem promessas tremendas para a nossa vida. Não é verdade, né? Então ele está falando aqui nesse texto, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar. Então Deus tem poder para o quê? Operar. Vamos pensar em algo, o que é uma operação? O que um médico vai fazer uma operação? O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pessoa, não é verdade, né? Vai submeter aquela ali ao comando dele. Né? A Tchelle estava falando ali para a gente, não, olha, estava dormindo, não lembro de nada, mas ela passou por uma cirurgia. Cortaram ela, abriram ela, colocaram. Então, está o médico ali, né, sobre a operação. Ele tem o controle ali, entre aspas, né, vamos lidar, né, com as coisas de Deus. Né? Então, ele tem a capacidade para trazer algo para solucionar a vida. Por que esse termo aí, operar? Né? Então, como, né, a pessoa vai submeter a operação? Ela está precisando, então espera-se que possa o quê? Melhorar. Com aquela operação, com aquela cirurgia vai melhorar. Então, quando Paulo está usando esses termos, é para que a gente entenda. Então, Deus tem a capacidade de quê? De operar na terra. Deus tem a condição de mudar as circunstâncias. Deus tem a condição de reverter aquele quadro. Quando oramos pela menina, Deus foi e as pessoas começaram a falar, poxa, mas em 3, 4 dias apareceu um negócio desse? É muito difícil. Né? Quantas vezes a gente ora na igreja, as pessoas, né, falam assim, é muito difícil esse quadro. Mas Deus vai o quê? E muda. Porque Deus pode todas as coisas. Então, se nós acostumamos e temos o hábito de orar antes de tudo, nós vamos estar colocando Deus, faça a tua vontade. Opera nessa causa. Porque muitas vezes eu e você não temos condição de operar. Por exemplo, eu não sou médico. Né? Para chegar, ai pastor, vai lá e faz essa cirurgia. Eu falo, olha, não posso fazer. Então assim Paulo está falando, olha, é Deus que vai operar. E na vida de vocês. Então, a operação de Deus, Ele quer fazer o quê? Diária. Olha o que Tiago vai escrever. Tiago 5,16. Confessai
as vossas culpas uns aos outros. Aí ele vai falar outro ponto importante. E o que está escrito na sua Bíblia? E orai uns pelos outros, para que sejam curados ou sareis. Então significa que a minha oração, a sua oração, pode ser ouvida para sarar as pessoas. Pode, pastor? Pode. Está aqui escrito. Deus falou para que a gente o quê? Ore. Então por isso que eu estou falando, é uma prática que às vezes a gente pensa que só o pastor pode, só alguém muito tempo na igreja pode. Não é isso. Amém? Então a oração é para todos. Amém? Para que sareis. Tem o poder o quê? De reverter os quadros, de mudar as situações. Então eu quero plantar isso no meu coração, no seu. Ore. Seja alguém de oração. Ontem até minha esposa estava falando que a apóstola Valnice está colocando nessa palavra também de oração, né, no site, né? E ela falou que ele prefere uma pessoa na igreja dele de oração do que 100 pregadores. Ele só botou isso. Aí a apóstola estava decifrando isso. Por quê? Alguém que ora pode mudar as circunstâncias. A pessoa pode ser um bom pregador, mas se ele não tiver vida de oração, nada vai acontecer. Então quero, né, hoje, né, evidenciar isso para a minha vida e para você. Amém? A gente ter esse hábito. Acordou? Ora. Vai, né, fazer alguma coisa que você não sabe como? Ora. Está passando situação difícil? Ora. Coloca diante de Deus. Amém? E o texto que eu quero aqui esmiuçar com vocês, Colossenses capítulo 2. Colossenses 1. Sei que há necessidade. Onde tem gente, tem necessidade. Eu tenho, cada um de nós tem necessidade aqui. Se não é numa área, na outra. Amém? E Paulo, sabendo disso, ele vai colocar, né, promessas aqui, ele vai reivindicar, amém, aquilo que Deus pode fazer, e ele vai se colocar como intercessor. O que é um intercessor? A gente escuta muito isso às vezes na igreja. Fulano é uma pessoa de intercessão. Ele sabe que Deus responde. Ele se coloca entre Deus e a necessidade do povo. Na realidade, né, Deus nos chamou alguns para a oração, para a intercessão. Não tem aquele povo, né? A gente é que cria às vezes dogmas e estruturas na nossa mente, onde fala assim, aqueles irmãos são da rede da oração ou da área da oração. Na realidade, Deus nos convoca a todos a orar. Todo mundo tem que orar. Só que o inimigo sabe disso, ele não quer que a gente ore, porque ele sabe que Deus vai operar através da sua oração. Ele sabe que Deus pode mudar as circunstâncias. E por isso vem um monte de coisa para nos tirar desse tempo da oração, desse momento da oração. A gente estava escutando, né, no outro dia eu escutei um testemunho de um pastor americano, e ele estava contando isso, né, o hábito dele de orar todos os dias, todo dia ele estava orando tipo 2, 3 horas por dia. E ele chegava na rua, no mercado, passando na rua, e Deus colocava, ora por essa causa dessa pessoa. E ele chegava sem conhecer a pessoa, Deus me falou que você tem isso. E a pessoa já começava a chorar na rua, no mercado, onde ele ia. Então, por quê? Há um princípio. Porque o que está escrito, né, ali em Filipenses? É Deus que opera através de vós. Olha o que ele falou. Então, Deus quer que a gente ore na terra para que Ele possa operar através de quem? Nós. Porque muito pode, em seus efeitos, a oração do justo. Deus podia nos falar de Deus e mudar tudo, mas Ele criou essas leis, esses princípios. Então, por isso que é difícil a gente orar. Não é fácil orar. Eu falo isso com uma pessoa que já tem um tempo na igreja, eu vejo como não é fácil a gente orar. A gente está ali para concentrar na oração, a nossa cabeça voa para cá, vai para lá, vai para lá. A gente fica 10 minutos orando, parece que já está uma eternidade orando. Mas a gente precisa nos concentrar, porque a tua oração pode mudar muita coisa. A sua oração tem efeito. A sua oração pode, né, reverter situações que humanamente ninguém pode fazer. Porque Deus opera em vós. Olha como é que ele está falando. Então precisa de alguém orar na terra para que possa acontecer. Né, Deus ouve no céu e Ele vai operar na terra. Amém? Verso 9, Colossenses 1:9. Diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha aí. Paulo está diante de uma situação, ele escuta sobre aquelas pessoas, que ele começa ali a igreja de Colosso,
E ele vai falar, olha, desde que ouvimos, olha o termo que ele vai falar, não cessar de orar. A oração perseverante, ela tem, né, um efeito poderoso. Por isso que outro texto fala ali em Tessalonicenses, a oração não é por aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes a gente fica intimidado pelo quadro que está. Por exemplo, a minha hoje a função, né, que, né, eu trabalho ainda, nunca pensei em ser pastor, por isso que às vezes eu falo, a minha função também como pastor, eu me deparo com situações às vezes que humanamente, como o caso da menina, né, a gente chegou lá, a médica falou, olha, eu não queria deixar vocês entrarem, porque o quadro dela, pra gente, é muito complicado, muito difícil. Ela acompanhou lá, né, vocês da família sabem disso, né, mas, né, aí onde ele vai falar o quê? Outro segredo aqui, orar sem cessar. Porque muitas vezes nós nos deparamos com a situação e aí vem o que? A incredulidade, vem a dúvida, os nossos sentimentos estão ali envolvidos, vem o desânimo, o abatimento, não é verdade? Fala assim, ah, mas eu já orei. Né? Não, mas ele está falando o quê? Ore sem cessar. Amém? Olha o que Paulo está falando, né? Eu não, desde que eu ouvi a situação, eu não parei mais de orar para que houvesse esses milagres na vida de vocês. Gera transformação, gera mudanças. A oração é como algo que vai movimentar aquilo que está numa situação e vai para outra, ok? Então ele está falando, 9, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Por quê? Nós às vezes temos o conhecimento de nós mesmos, por aquilo que aprendemos. Mas Paulo está querendo o quê? Reverter isso. Nós não temos essa como Deus tem para nós, boa, perfeita e agradável. Mas Paulo vai falar, para que neles possa ter o quê? Né? Para que possa pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. E a minha oração hoje por vocês, durante o dia, foi isso. Para que vocês tenham o conhecimento da vontade de Deus para a vida de vocês. Que, né, aquilo que você hoje está com vontade de fazer, ou que veio no seu pensamento, mas que seja de acordo com aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, o dia por vocês é isso. Para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Amém? Aí ele vai falar em toda a sabedoria. Queridos, é tão difícil agir, às vezes, com a sabedoria de Deus. Nós temos a nossa sabedoria, mas diante da sabedoria de Deus, é infinitamente menor a nossa sabedoria. É verdade ou não é? Inteligência é o QI natural, mas tem a inteligência o quê? Espiritual. Saber realmente, porque espírito fala das coisas de Deus. Natural é as coisas, né, as emoções falam das coisas naturais aqui, nossa, né? Mas espiritual, então significa que Deus é espírito, não é verdade? A palavra fala isso, né? Então para que a gente tenha o quê? Essa inteligência. Você vê, né? Tantas pessoas com tanto QI, mas, desculpa falar isso, né? Mas elas são burras para as coisas de Deus. Sim ou não? Às vezes elas têm tantas coisas aqui dessa terra, não é verdade? Mas não tem o quê? O QI espiritual, o QI do céu. Então ele está falando que tem o QI do céu. Então nós precisamos ter o quê? Essa inteligência espiritual. Aí o verso 10 ele fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Outra coisa que ele vai falar também, andar de uma forma o quê? Digna. Nós vivemos num mundo totalmente contrário à palavra de Deus. Nós andamos sobre costumes e hábitos totalmente errados. Então Paulo está gerando para que o povo pudesse andar o quê? Dignamente. Porque quando você anda em santidade, quando você anda obedecendo os caminhos do Senhor, a bênção vai vir sobre a minha vida e a sua. Muitas vezes nós estamos andando de uma forma que é errada, pelos caminhos contrários, que não são os de Deus. E consequentemente, Deus não pode agir. Mas quando Paulo está gerando para que o povo ande dignamente da forma que Deus quer. E o que é andar? É você agir, pensar, tudo, as tuas reações, as minhas reações, como ao Senhor. Então vamos pensar, eu estou andando como o Senhor quer? A minha vida é como Deus quer? Dignamente como Ele? Ou áreas da minha vida precisam ser corrigidas? E aí quando você corrige, a bênção corre atrás de você. Amém? Vocês estão me entendendo? Tudo isso é para mim e para você. Agradando-lhe em tudo. Olha o que ele está gerando.
para que a gente possa agradar a Deus o quê? Em tudo. Será que a gente agrada a Deus desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? Todos os dias, agradando a Deus em tudo? Não. Como isso é possível? Através da oração. Olha o segredo da oração. Por quê? Essa pergunta, né? O irmão falou assim, não, outras pessoas já, tipo assim, poxa, é impossível isso. Mas Paulo está orando isso porque ele sabe que ninguém tem condição. Mas através do poder de Deus é possível a pessoa agradar a Deus. Como que vai conquistar isso? Na oração. A oração pode mudar um hábito seu. A oração pode mudar uma forma de pensar. Não é verdade? Está lá o filho indo em direção contrária, o marido, para andar. Os jovens para agradar o Senhor, ó, é verdade ou não é? Para ter hoje um jovem que realmente ande nas coisas de Deus, só Deus pode mudar aquela cabecinha, não é verdade? Só Deus pode mudar o que oferece o mundo. Mas Paulo, a primeira palavra que ele fala, não cesso de orar. Eu quero colocar isso para mim e para você. Não cesse de orar. Não pare de orar. Insista na oração. Porque Deus é fiel e Ele vai te responder. Ele é capaz de mudar tudo. O que tem que fazer? Orar. Ora, coloca diante de Deus, porque é Deus que opera tudo através de nós. Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Uma pessoa converte e o marido não, ou vice-versa, a luta que ela passa, a batalha, ou às vezes se converteu, mas ainda está num processo, não é verdade? Aconteceram muitas coisas, sem conhecer a Deus a gente erra mesmo, né? Cria-se problemas grandes às vezes no relacionamento dentro de casa, mas Deus está falando o quê? Para que se a gente orar, a pessoa vai mudar bastante, e aí vai agradar a Deus em tudo, ok? Quantos creem que Deus pode... agradando-lhe em tudo, vírgula, frutificando em toda boa obra. O que é frutificar? Dar frutos, não é verdade? Então, o fruto é algo que alimenta, sim ou não? O fruto não alimenta? Às vezes, eu estava pensando isso, lendo essa palavra, né? Por exemplo, todo mundo acho que já aconteceu isso, né? Você olha para um fruto e aí você vai, né, ali morder. Aí quando você morde, aparentemente por fora, ele mostra uma essência que está doce. Quantos já fizeram isso, né? Ai, aquele fruto que você gosta, aí quando você vai morder, ai. O que Paulo está falando? Frutificando. O fruto é através do quê? De condutas, de atitudes. Muitas vezes por fora, né, até mesmo as pessoas que convivem ali conosco dentro de casa, é que sabem quem nós somos. E Paulo está gerando isso. Lembra que a oração é um gerador. E às vezes você está ali com uma pessoa, e aí você quer ter a paz, e nada disso você encontra. O que você tem que fazer? Vai se estribuchar, vai se levantar contra, vai brigar todo dia? Não, vai dobrar o joelho e vai o que? Orar, para mudar para ser. Quantos creem depois de tudo que eu já falei, Deus pode mudar tudo na vida de uma pessoa? Amém. Deus pode mudar. Pastor, uma árvore má não pode dar fruto bom, né? Isso mesmo. Uma árvore má não pode dar fruto bom. E aí o que Paulo está gerando? Para que nasça o quê? Uma árvore boa para que dê o fruto o quê? Bom para a pessoa. Um fruto ruim, né? Você olha um fruto assim, por exemplo, qual fruto que você gosta? Se você chega à estação, você fala, esse fruto, pode falar. Um fruto assim que você gosta. Tiara, você guarda uma fruta? Qual, Tiara? Maçã. Você tem alguma fruta que você não gosta assim? Qual? Uva. Então, ela gosta o quê? Da maçã. Então, consequentemente, ela é muito mais atraída o quê? Pela maçã, não é verdade? E não pela uva. Assim também Paulo estava gerando o quê, né? Para que as pessoas pudessem chegar perto uma das outras, né? E se alimentassem com aquilo que realmente o quê? É bom. Deus quer que eu e você possamos ser a árvore o quê? Boa, que produz o quê? Frutos bons. É tão ruim quando, né, eu já tive essa experiência ali em casa, né? Plantei alguns pés ali e demora a beça, tem alguns pés que demoram para dar fruto, né? Aí quando dá, você fica feliz da vida, o fruto alegra, não é verdade, né? Não é diferente quando você pega na própria árvore ali e você, né, come ali, não é muito mais saboroso, né? Então, o que Paulo está gerando, né? Essa frutificação.
E que frutos são esses? Os frutos onde Deus quer que eu e você possa o quê? Dar. Não é verdade? Quais são os frutos do Espírito Santo? Quem é que sabe? Fé, amor, Fala, Cláudia. Fé, amor, benignidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. Às vezes a gente, né? A pessoa fala, meu marido é um pavio curto, pastor. Eu vou falar, explode coisa. Ora por ele que ele vai ser um pavio longo. Eu não consigo me dominar, né? Aí quando vem o negócio, quando esquenta o sangue, eu salto tudo. Não, Deus está falando que tem um domínio próprio. E a gente às vezes perde muito por causa disso. Perde ou não perde? De falar demais. Perde? Pessoas perdem o emprego porque falaram demais. Não é verdade? Elas vão o quê? Discutem, brigam lá e o desentendimento. Não é verdade? Às vezes é melhor ouvir do que falar. Seja pronto para ouvir, né? E tardio em falar. A palavra fala sobre isso. Então, esses frutos que, por a fé, ai, mas poxa, eu estou... Mas aí você vai gerar, né? Deus, a tua palavra diz, os frutos, eu gero na minha vida os frutos de Deus para mim. Ai, pastor, não tenho fé nenhuma, a minha fé é -1. Está negativa a minha fé, não estou conseguindo acreditar. Por quê? Ninguém tem fé por si só, a fé vem de Deus, é um fruto de Deus. Ah, eu não consigo fazer o bem, ah, eu não consigo ter paciência. Quantos aqui querem paciência? Paciência é fácil? Eu quero, É um muita. Olha. De muita mesmo. E eu falo demais também. O que a gente vai fazer? Orar para que a gente o quê? Frutifique. Por exemplo, nessa área já está bom, a senhora vai conseguir. Aí já está conseguindo, né, ouvir mais, está conseguindo dominar. Aí a senhora vai o quê? Pedir outros. Aí está ali com uma pessoa, dentro da sua família, dentro da casa, o marido, a esposa, o filho, com esses problemas, o que nós vamos orar? Coloca ele ali diante de Deus, Senhor, para que ele possa frutificar em toda a boa obra. Amém? Amém. Aí ele continua, o crente não para, não é verdade? A gente está bem ali, de repente dá aquela esfriada, dá aquela desanimada. Todo mundo passa por isso. Mas Paulo está ali, ó, desde que eu ouvi falar desse pessoal aqui, eu estou orando. Olha o que ele orava. Só coisa importante, só coisa fundamental. Quantos acreditam que é muito importante você estar crescendo em Deus? É muito importante isso. A tendência é a gente às vezes estar na igreja e parar. Mas Paulo, ele não cessava de orar, para que continuasse o quê? O crescimento na vida dos irmãos. Eu falei, meu Deus, que homem de Deus é esse? Que homem precioso foi Paulo. Ele atacou os pontos cruciais da vida de uma pessoa. Frutificar, pensa? Seguir a vontade de Deus. Pensa que coisa não é tão importante disso. Que a nossa cabeça pensa. Você é um ser pensante, eu também sou. Não é verdade? Entre isso aqui, várias decisões. Ah, vou fazer isso aqui. Poxa, mas é a vontade de Deus? Quantos tomaram decisão e não foram a vontade de Deus? E depois tiveram que, ó, voltar tudo. Olha, anos da sua vida depois perderam. É verdade ou não? Porque não ouviram a Deus. É uma realidade. A gente vê histórias, milhares de histórias. Poxa, por que eu não orei? Por que eu não pedi a Deus? A pessoa, uma decisão dessa, eu falo, isso é uma decisão muito séria. Nós não vamos agora marcar casamento. Vamos orar, vamos pedir a Deus para saber se Deus aprova isso. Porque depois, meu filho, você pode arcar com prejuízo, às vezes, por resto da sua vida. E eu não quero isso para você. Eu amo você. Eu estava falando para ele, eu amo ontem para ele. Eu amo você, meu filho. Eu não estou contra você. Eu estou a favor de você. Amém? É importante essa oração de Paulo aqui? Forte e tal. Mas de repente acontece alguma coisa, a gente vê que, ó, nós somos frágeis, querido. Nós não temos essa força, né, que é capaz de fazer. Não, minha filha. Dependendo do nível que é, ó, a gente, ó. Eu estava lembrando agora disso, né? E eles que me conhecem sabem, né? Eu procuro sempre estar ali, mas eu tive dengue ano passado, né? Olha, eu nunca me senti daquele jeito. Aí é que eu vi como um bichinho é capaz de derrubar uma pessoa. E se não é a força de Deus para te livrar, para te cobrir nessa situação? Quantas pessoas estão morrendo por causa disso? É verdade. Quantas pessoas começam muito bem as coisas e depois largam tudo? É verdade ou não é?
É o que mais a gente vê. Mas ele está falando toda o quê? Fortaleza. Então está mantendo a força ali de Deus. Continuando o verso 1. Segundo a força da sua glória. Lembra? Quando a glória de Deus vem, o que a glória de Deus provoca? O poder o quê? De mudança, de transformação. Não é verdade? Então ele fala, a força que Paulo está pedindo para o povo é a força segundo a glória de Deus. Pensa que coisa tremenda é essa. Eu decreto que essa força vai vir sobre você nessa noite. A força da glória de Deus. Amém? A força de Deus, quando eles fizeram o tabernáculo e a primeira oferta para Deus, ninguém conseguiu ficar de pé. A Bíblia diz que todos os sacerdotes caíram. Tamanha força de Deus. Pensa na força de Deus. Já imaginou a força de Deus? Será que Deus tem força? O que vocês acham? Outro dia eu estava pregando, né, a grandeza de Deus sobre Isaías, né, lá na igreja, né? A Bíblia diz que ele mediu com a concha das suas mãos as águas. Quantos bilhões, trilhões de litros tem o Oceano Atlântico, Índico, o Pacífico e os rios? A Bíblia diz que com a concha da mão ele mediu as águas. Pensa no Deus que nós servimos. Ele falou que quando, em Apocalipse, né, ele falou que com o sopro da boca vai destruir o inimigo. Ele vai fazer a força de Deus. Então pensa nisso. Paulo está orando. E hoje eu estava orando por vocês aqui. Se você se encontra com a força meio abatida hoje, eu peço a Deus que você seja animado nessa força que está aqui escrito. Amém? Continuando. Como a senhora pediu, aqui o que ele pediu, ó, por que é sério a paciência? Em toda a paciência. Paciência para esperar a promessa é fácil? Paciência para escutar. Paciência para lidar com a circunstância e ficar ali calado. Não é fácil. Mas ele está gerando, ele está orando em pontos, como eu estava falando para vocês, vitais para mim e para você. Quantos precisam de paciência aqui? Deus dá-nos paciência. Oh, meu Deus. O negócio é tão sério, a questão da paciência, só Deus pode dar. É verdade ou não é? Ninguém pode produzir. Eu vou produzir paciência agora. A história de paciência que eu conheço foi de um pastor conhecido, e ele estava, né, porque ele era meio impaciente, as ovelhas vinham contar, e ele falava, Deus dá-me paciência, e orava e chorava diante de Deus ali, e Deus começou a vir casos piores para ele. E ele falou, Deus, não é possível, eu te peço paciência, e vem casos piores, para mim ainda explodir. Ele falou, aí Deus falou, não, é assim que você vai aprender. Então às vezes, a partir dessa noite, quando vir as circunstâncias, mas você vai estar habilitado por Deus para suportar aquilo, porque você não vai conseguir por si só. Ter paciência para certos temperamentos, impossível. Mas Paulo está gerando. E vocês acreditam que as pessoas tiveram paciência? O que vocês acreditam? Eu acredito que aquelas pessoas foram abençoadas por paciência. Ok? Outro ponto que é um fruto também, longanimidade. O que é longanimidade? Um ânimo o quê? Longo. Não um ânimo curto. A pessoa está animada hoje e daqui a pouco está desanimada. A pessoa vai com tudo na segunda-feira e na terça não. Ou então na sexta-feira ela está cheia de promessas ali, mas acabou o culto, o ânimo dela acabou. Acho que foi ontem ou anteontem, alguém estava me falando isso. Pastor, tem um defeito grave. Eu começo bem, daqui a pouco parece que tudo acaba. Eu não consigo permanecer no meu ânimo. Logo eu me desanimo, logo vem a desestrutura e parece que eu quero desistir, só penso em desistir. Vamos orar para que venha o quê? É só Deus pode fazer isso. Um ânimo o quê? Longo. Quantos querem ter um ânimo longo com o marido, com filhos, com esposa, no trabalho? É verdade ou não? Amém? E tudo isso com alegria. É outra dificuldade. É verdade ou não é? Passar tudo isso alegre, porque a alegria produz o quê? Força. A alegria produz o quê? Um bem-estar dentro de nós. É verdade ou não é? Quando nós estamos tristes, como é que a gente fica? E como é que você fica emocionalmente quando está triste? Abatido.
Então olha os pontos que esse homem está orando, e ele falou, não cesse de orar para que esse povo tenha isso. Vamos hoje pegar essa palavra e orar todo dia sobre a nossa família, nossas causas? Amém. A minha orientação diante do Senhor nessa noite, daquilo que Deus me moveu para falar com vocês, é que todo dia, a tua necessidade, por exemplo, é o teu filho, é a tua situação financeira, é o teu, né, seja o que for, vai colocar o que diante disso e gerar isso, sem cessar. E eu vou ver o testemunho na vida de cada um, como quero ver na minha vida também. Amém? Então, esses princípios, eu tenho certeza que vai abençoar muito a minha vida. Talvez você está num quadro, você está aqui me ouvindo, você fala, poxa, e o Espírito Santo está te falando, é isso, essa área. Talvez você veio para cá e fala, isso aqui para mim é muito difícil, é impossível. Vou lá, vou tentar, mas eu quero te falar, siga isso aqui. Ore, mas desse jeito aqui. Amém? Não desanime, não pare no meio do caminho, porque Deus vai te honrar. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Mas Paulo estava ensinando o povo aqui a orar. Ele é como um modelo de um homem de Deus, que ele vai gerar aquilo que humanamente é impossível. Amém? Vamos orar por vocês? Hábito, Senhor, como Samuel falou, ó, que ele não queria nem pecar contra ti, Senhor, de deixar de orar, Senhor, tamanha seriedade que ele levava na oração, Senhor. Pai, que possamos ser homens, mulheres de oração, Senhor. Pai, Tu és o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Senhor, eu te peço, Senhor, até aqueles que não falaram, Senhor, mas que estão ali com o coração desejoso, Senhor. Ó Deus, intervém, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós concordarmos na terra, Tu concordarias nos céus, ó Deus. E eu concordo com cada um nesta hora, Senhor. E vocês orem pelas causas de vocês. É importante, né? O pastor orou, decretou uma semana de vitória para todos nós. Mas cada um, eu tenho as minhas situações, as minhas adversidades. Cada um está orando exatamente como o pastor falou, muito importante. E de manhã, ao levantar, eu acho que no primeiro momento, no primeiro suspiro, quando você abre os olhos, é importante você agradecer a Deus pela vida, pelo conforto da vida. Muito bom, né? Quando a gente acorda cedo para trabalhar com saúde, e já nesse primeiro momento nós agradecemos a Deus para que esse dia seja um dia abençoado. Né? Então eu queria liberar para você essa palavra junto com o pastor, dizer para vocês que quinta-feira nós vamos estar aqui e pedir para que essa última oração do pastor da frutificação você esteja envolvido. Semana que vem você pode trazer mais um. Amém. E você orar para que o pastor possa estar aqui mais vezes. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Dá um amém forte aí, Amém. Então a gente tem assim, obrigado com o pastor por ele estar aqui sempre com a gente, né? Porque a célula está aqui começando, crescendo, né? É um desejo que vocês estejam junto com a gente na igreja. Mas assim, enquanto vocês não estão indo, eu tenho que pedir